Ela entrou na entrevista calma, qualificada e muito preparada. Mas eles olharam para ela como se ela não pertencesse. O que eles não sabiam. O marido dela tinha acabado de comprar a empresa e estava a observar tudo. A Renee Carson sabia como se portar bem aos 43 anos, com uma carreira sólida em marketing estratégico sob o seu cinto e mais postura profissional do que a maioria dos executivos com o dobro do seu salário. Ela não se questionava muitas vezes, mas naquela manhã, quando estacionou o seu, Acura cinzento na garagem subterrânea de um elegante edifício com painéis de vidro na Baixa de Austin às suas mãos, pararam no volante, por apenas um segundo a mais do que o habitual. Olhou fixamente em frente, respirou fundo. Depois pegou na sua pasta de pele, alisou o blazer azul marinho e entrou no elevador. Os seus saltos faziam um clique com confiança. O seu currículo era hermético. As suas referências eram fortes. Esta entrevista na Bradford Keenan e Associados não era apenas uma oportunidade de emprego, era a sua oportunidade de se reconstruir. Depois de se ter afastado do mercado de trabalho durante quase 2 anos para cuidar do seu pai. A Renée estava pronta para voltar a entrar no jogo. E não ia entrar a meio. A entrada era elegante, mas impessoal, né? Paredes brancas, iluminação nítida, arte moderna que não dizia muito de nada. Atrás do balcão da recepção estava sentada uma jovem mulher com a cara pintada com pó de arroz, rabo de cavalo lustroso, e um olhar que percorria para cima e para baixo. Corpo de René como se ela não pertencesse ali. Bom dia, disse René a sorrir. Estou aqui para a entrevista das 10 da manhã com Elaine Beckman. A recepcionista pestanejou, quase assustada com o seu calor. Ela tocou em algo no seu teclado e olhou para o ecrã. Para o ecrã, a sua Renee Carson sim uma pausa. Depois veio um desmaio antes de pegar no telefone de secretária. A sua voz baixou para algo abafado. Os seus olhos nunca deixaram René. Após uma breve troca de mensagens, pousou o telemóvel e forçou um sorriso que não chegava aos seus olhos. Alguém virá já a seguir, disse René. Agradeceu-lhe e sentou-se num banco cinzento, perto da parede de vidro. Consultou o seu relógio, 9h52, cedo como sempre. Olhou em redor. Não havia mais ninguém à espera. Não há agitação de pessoal ou movimento de candidatos. Apenas silêncio e ar frio. Passaram 5 minutos e depois 10. Às 10h07, um homem alto com um fato de ardósia saiu de um corredor de vidro fosco. Não olhou para ela de imediato. Quando finalmente o fez, o seu rosto registrou uma surpresa educada, como se estivesse à espera de outra pessoa. Renee Carson, sim, disse ela, de pé. Sou a Devon Marks, diretora de marketing. Hoje vou sentar-me com a Elaine. Ele não lhe apertou a mão, apenas se virou e fez um gesto para o corredor. Ela seguiu-o, sem conversa de chacha. Não, como foi a sua viagem. Apenas o ranger dos seus sapatos no azulejo polido. Na sala de reuniões, Elaine Beckman sentou-se com o portátil aberto, óculos empoleirados no nariz. Ela não se levantou. Vamos começar, disse ela. As perguntas vieram em catadupa, mas não do tipo que a René esperava, né? Tenha certeza de que é esta a função a que se candidatou? Qual é o seu grau de familiaridade com a tecnologia de atendimento ao cliente? Já trabalhou num escritório dessa dimensão? Por que o intervalo de 2 anos? Havia algo por detrás de cada pergunta. Algo de estranho. O tom não era de sondagem, era de dúvida. A certa altura, quase sarcástico. A Elaine levantou uma sobrancelha quando a Renée descreveu a gestão de contas internacionais. Internacionais. De onde exatamente? Singapura, Toronto, Frankfurt. Ao fim de 15 minutos, Devon fechou o seu bloco de notas. Na verdade, parece que houve um erro de comunicação. Esta posição foi preenchida internamente ontem à noite, disse ele. Peço desculpa pelo incômodo. Antes que ela pudesse falar, Elaine acrescentou: Vamos manter o seu currículo em arquivo. Sem aperto de mão, sem acompanhante. Apenas um movimento silencioso em direção à porta. René regressou ao átrio. A recepcionista já estava ao telefone. Fingindo não a ver, as portas do elevador abriram-se e ela entrou sozinha. Ninguém lhe agradeceu por ter vindo. Mas antes mesmo de chegar ao parque de estacionamento, alguém lá em cima já tinha visto tudo. No 10º andar do mesmo edifício, por detrás de uma parede de vidro fumado. Julian Marise estava completamente imóvel, não se tinha mexido desde que a recepcionista pegou no telefone. Do seu ponto de vista, ele viu a forma como os olhos dela se estreitaram. Ele viu a forma como... O Devon ajeitou a gravata quando viu a Renée. O Julian tinha assistido a coisa em silêncio.
Mãos atrás das costas, maxilar apertado. Cada palavra da conversa, filtrada através do áudio em direto. Áudio em direto na sala de observação, 3 dias antes. Julian tinha finalizado a aquisição maioritária. A aquisição maioritária da Bradford. Kim e associados. Silenciosamente deliberada e ainda não do conhecimento público. Ele não fazia anúncios de imprensa. Não era o seu estilo. Julian tinha 47 anos e um corte limpo. Calmo, como um homem tem de ser, quando toda a gente na sala quer a sua assinatura. Nascido em Lubbock, estudou em San Diego. Fez o seu nome a construir consultoras tecnológicas de média dimensão, em empresas multimilionárias. E quando ele viu os números por trás de Bradford King, juntamente com a sua gritante falta de diversidade na liderança, ele não hesitou. Mas isto não era apenas mais um negócio, né? Era um teste decisivo. Ele queria ver quem estava a herdar, sem guiões, sem boas-vindas ensaiadas. Ele não disse a ninguém quem era a Renée. Ela tinha se oferecido para ficar de fora, mas ele pediu-lhe para ir só para ver o que acontecia. E agora tinha a sua resposta a reproduzir os últimos 2 minutos. Julian disse que ao seu lado um analista jurídico júnior tocou em algumas teclas, e o diálogo repetiu-se através de um altifalante discreto. O tom de voz de Elaine, a indiferença de Devon, a forma como cortaram a palavra a Renée e aquela frase, vamos manter o seu currículo em arquivo. Ele não disse nada durante um momento. Depois virou-se para o painel na parede e premiu um botão. Quero-a no meu gabinete às 11h30, disse ele com a sua voz plácida. O assistente do outro lado hesitou. Qual é o diretor de RH, senhor? Sim, o Sr. Julian olhou para a cidade. Austin brilhava ao sol do fim da manhã. Um pequeno avião passava ao longe, ao fundo. As pessoas viviam as suas vidas, sem saber que uma reunião muito diferente estava prestes a ter lugar no andar de cima. Ao fundo do corredor, 2 antigos. Membros da direção estavam sentados numa sala de transição. Não faziam ideia que já estava a decorrer uma remodelação de executivos. Julian tinha passado as suas primeiras 48 horas a ler tudo, memorandos, registros de conversas internas, notas de entrevistas, estatísticas de contratações. Havia um padrão e não um subtil ao longo de 6 anos. Quase todas as contratações de nível médio e sênior tinham o mesmo aspecto no papel, as mesmas universidades, os mesmos códigos postais, os mesmos clubes de café, nomes diferentes. O mesmo molde. Julian não falava muito do seu passado. Mas já tinha visto. Mas já tinha visto o suficiente desse tipo de coisas quando começou. O tom ao despedimento, o ceticismo indireto. Eles chamavam-lhe adaptação à cultura. Ele chamava-lhe preconceito de conforto. Ele andou uma vez, parou e virou-se para o seu analista. Temos o ângulo da câmera na recepção, simulation. Quero uma cópia completa desta interação, áudio e vídeo. Quero-a registrada e com hora marcada. Quero-a enviada para o seu gabinete dentro de 20 minutos. Julian acenou com a cabeça. Obrigado, Leanne. E sem mais uma palavra. Ele saiu, voltou para o elevador, encostou-se à parede e fechou os olhos por um momento. Não estava zangado no sentido tradicional. Era mais como uma confirmação, uma peça do puzzle a cair exatamente onde ele sabia que cairia. Enviou uma mensagem a Renée. Vou para casa em breve, não vais a lado nenhum ainda. Ela não respondeu de imediato. Provavelmente precisava de um momento. Ele percebeu isso. Mas antes de chegar ao átrio, Julian já sabia uma coisa de certeza. Se estas pessoas pensavam que a podiam avaliar com uma lista de verificação e um sorriso, estavam prestes a descobrir como era, quando a situação se invertia. Mas lá em cima o tempo estava a passar. E nem toda a gente veria o reinício a chegar. A Renée dirigiu-se para o parque de estacionamento, como se tivesse tijolos nos sapatos. Não era a raiva que a pesava. Não exatamente, era algo mais pesado. Ela mantinha a cabeça erguida, mas cada passo ecoava, mais alto na sua mente do que no chão polido. As portas do elevador fecharam-se atrás dela, e aquele ambiente frio e controlado. Desvaneceu-se. Na altura em que chegou ao carro, a confiança inicial daquela manhã parecia ter sido há uma vida atrás. Ela abriu a porta do lado do condutor. Porta do lado do condutor, deslizou para dentro e fechou-a. Não ligou o motor, não consultou o telemóvel. Ficou ali, sentada à luz do sol, a atravessar o betão, as ripas a desenhar linhas no tablier, as mãos pousadas no colo. Ela não estava a chorar, mas a garganta estava apertada. Olhou para o seu reflexo no espelho retrovisor. O seu batom ainda estava perfeito.
O cabelo ainda estava liso, o blazer bem cortado. E, no entanto, de alguma forma, sentia-se invisível. 15 anos em marketing, 5 grandes campanhas, 2 empresas da Fortune 500 no seu currículo e nenhuma vez, lhe tinham perguntado se tinha a certeza, se estava a candidatar-se ao emprego certo. Ela exalou lentamente. René tinha estado fora de campo durante algum tempo, sim, mas não fora de contacto. Quando a saúde do seu pai sofreu uma reviravolta em 2021, ela largou tudo, sem hesitação. Tratava dos medicamentos, das consultas, as refeições e os estados de espírito, com a mesma precisão com que fazia as avaliações de desempenho trimestrais, e depois de ele ter falecido no inverno passado, ela tirou 6 meses para descansar, respirar e descobrir quem era de novo. Então, numa tarde, ela olhou para Julian do outro lado da mesa de jantar e disse: "Estou pronta." Ele não perguntou o que ela queria dizer. Ele apenas pegou na mão dela e disse: "Então vai buscar o que é teu." E ela foi. A René passou as 3 semanas seguintes a rever o seu currículo, a pesquisar empresas, a atualizar o seu portfólio e a praticar entrevistas simuladas com amigos da sua antiga equipa. Leu relatórios do sector até altas horas da noite. Fez uma lista de empresas com forte dinâmica de crescimento e começou a marcar entrevistas. A Bradford Keane estava no topo da lista e eles nem sequer tinham olhado para ela, nem por isso. Ela pensou no que Julian lhe tinha dito na noite anterior: "Eu sei o que vales. Tu sabes o que vales. A sala ou vê isso ou expõe-se. De qualquer forma, nós ganhamos." Ela sorriu. Depois, pensando que ele estava apenas a tentar aliviar-lhe os nervos. Não se tinha apercebido de como ele era sério. O telemóvel dela tocou, uma mensagem dele a ir para casa em breve. Não vaza a lado nenhum ainda sem pontuação. O que significava que ele estava concentrado. Ela conhecia esse tom mesmo numa mensagem. Ela pensou em telefonar-lhe. Pensou em enviar uma mensagem meio risonha, meio frustrada. Tinhas razão, mas não o fez. Algo lhe dizia que isto ainda não tinha acabado. Algo lhe dizia que o Julian não estava só a ver, ele estava a planear. Ela entrou no banco do passageiro, pegou no caderno e abriu-o. No interior da capa, escrito com a sua própria letra, estavam 4 palavras: "A tua presença é poder." Fechou o caderno e ficou sentada por mais um momento. Depois ligou o motor, recuou lentamente e entrou na luz, sem raiva na sua expressão, sem pânico na sua respiração. Apenas quietude, do tipo que se vê mesmo antes de o céu mudar de cor. Mas, enquanto a René estava a reunir os seus pensamentos, outros estavam a tentar reescrever os seus. Devon Marks estava a meio da sua sanduíche de atum, quando o seu telemóvel se iluminou com uma notificação das comunicações internas. Reunião obrigatória dos RH. 11h30 em ponto, sala de reuniões do 10º andar. Presença obrigatória. Pestanejou, verificou o remetente. Depois a hora. Elaine ligou do seu escritório com a boca ainda cheia. "Recebeste o convite." Ao fundo do corredor, a Elaine Beckman estava a ajustar a blusa no reflexo da janela. Ela não se virou. Sim, chegou há 10 minutos. Faz ideia do que se trata? "Não faço ideia", respondeu ela, ainda a alisar o vinco do colarinho. Provavelmente algo a ver com a papelada da fusão. Devon encolheu os ombros e voltou para a sua secretária. Não pensou muito no assunto. Apenas mais um dia na confusão empresarial. As reuniões de RH surgiam a toda hora, normalmente sobre atualizações de conformidade ou inquéritos que ninguém lia, mas do outro lado do edifício. Uma conversa muito diferente estava a acontecer atrás de uma porta fechada. Julian estava no canto da sala de reuniões de braços cruzados, expressão ilegível. À sua esquerda estava Leanne, a analista júnior. Ao seu lado, 2 dos seus diretores, Rosa Levington e Martin Cross, ambos com ar de quem está a caminhar para uma emboscada, para a qual não tinham treinado. "Será que eles sabem?" que Julian perguntou calmamente. "Eles acham que é um procedimento." Liane respondeu. Ele acenou com a cabeça uma vez. Às 11h28. Devon chegou e Elaine seguiu às 11h29. Entraram a rir-se de um erro de impressão de um cliente. Até que viram o cenário. Sem projetor, sem agenda, sem papelada. Apenas o Julian, que não disse nada no início. Deixou o silêncio pairar. No ar como o vapor de um passeio.
A Elaine limpou a garganta. Desculpem não nos terem dito do que se tratava. Tu serás, Julian disse. Olhou para a Rosa. Vai lá, Rosa! Abriu uma pasta e retirou uma pilha de transcrições. Estes são excertos da sessão de entrevista desta manhã. Entrevista desta manhã com um dos nossos candidatos externos. Começou ela. Especificamente a entrevista das 10 da manhã com a menina. Renee Carson Devon pestanejou. Espera o quê? Elaine semicerrou os olhos. Pensei que tinha sido cancelada. Não foi. Rosa disse que Martin, que tinha permanecido quase sempre em silêncio, finalmente falou. A entrevista foi registrada, gravada e observada remotamente, como é o nosso novo protocolo, ao abrigo da política de avaliação de equidade da empresa. Elaine mudou de lugar. Estamos a ser acusados de alguma coisa. O tom de Rose não se alterou. Está a ser-lhe dada a oportunidade de explicar a interação. Julian deu finalmente um passo em frente. Ambos tiveram a oportunidade de avaliar um candidato que reunia todas as qualificações listadas no seu anúncio. De facto, ela excedeu várias delas, mas em vez de conduzir uma entrevista justa, perguntou-lhe se tinha candidatado à posição correta, e depois disse-lhe que o lugar já tinha sido preenchido. O maxilar de Devon trabalhou em silêncio. Ele tentou encontrar uma resposta. Tivemos um candidato interno que se atrasou, começou ele. Depois de às 10 da manhã já terem começado, Julian perguntou. Elaine voltou a mexer-se. Com todo o respeito, este candidato não parecia ser a mais adequada. Os seus antecedentes eram um pouco dispersos. Havia um hiato de 2 anos no emprego, para cuidar de um pai em estado terminal, Julian Coutin, o que estava claramente indicado no seu currículo. Nenhum deles falou. Ele olhou para eles. O que mais não viste? Ou mais exatamente? O que é que viu que o fez decidir que ela não valia a pena? A meia hora inteira. Elaine abriu a boca, fechou-a e baixou o olhar. O Julian acenou ligeiramente com a cabeça, foi o que eu pensei. O Devon estava a ficar vermelho. Olha, não queríamos fazer mal. Foi um erro de leitura. Às vezes acontece. A voz do Julian estava calma. Acontece a quem? Silêncio, eis o que vai acontecer, disse ele afastando-se. Uma revisão completa do historial de contratações do vosso departamento. Do seu departamento está a ser feita. Todos os candidatos que rejeitou, todos os que contratou, estamos a analisar tudo. E quando o comunicado de imprensa? O comunicado de imprensa sair na próxima semana sobre os vossos nomes não estarão nele. A cabeça de Elaine levantou-se. Espera, isto não é pessoal, disse o Julian, que estava a olhar para ela. É estrutural. E eu não tenho tempo para desculpas que fingem não ser, mas enquanto a sala de reuniões se enchia de silêncio, uma mulher já estava a entrar pelas portas da frente. Portas. Os saltos de René batiam, um ritmo lento e constante no chão do átrio. Desta vez, nenhum recepcionista a olhou de relance. Nem sussurros abafados, nem olhares de lado. Em vez disso, um homem alto, de fato cinzento, deu um passo em frente, assim que as portas do elevador se abriram. Miss Carson perguntou-lhe com calma e respeito. Por aqui, o senhor. Morris está à sua espera. Ela seguiu-o através de um corredor privado, que ela não tinha visto antes, ladeado por prêmios emoldurados e testemunhos de clientes. O ar aqui era diferente, mais fresco ainda. Não o frio estéril do átrio da frente. Algo mais. Antecipação, ou talvez apenas respeito. Pararam à porta de uma sala de conferências com janelas do chão ao teto. Janelas do chão ao teto com vista para o horizonte da baixa. A porta abriu-se e Julian levantou-se para cumprimentar. Tinha uma expressão suave. Os seus olhos procuravam um sinal de que ela estava bem. O fogo tinha queimado ou apenas acendido um rastilho. Ela acenou ligeiramente com a cabeça, sem sorrir, mas estava pronta. Ele virou-se para os outros sentados à volta da mesa. 3 executivos seniores, um representante legal e Rosa dos recursos humanos. Todos, Julian começou, gostaria de vos apresentar Renee Carson, líder de marketing estratégico, com mais de 15 anos de resultados mensuráveis, resultados de grande impacto, e até há 2 horas atrás, alguém da sua equipa de contratação disse, não era adequada para o cargo que ela ajudou a definir. Renee não hesitou, deu um passo em frente e falou claramente. Gostava de esclarecer algumas coisas. Ela disse que eu não estava à procura de um favor quando me candidatei. Não estava à espera que alguém visse o meu potencial. Eu sei o que trago para a mesa. Não preciso que alguém o valide. Houve um momento de silêncio. Rosa acenou suavemente com a cabeça. Um dos executivos anotou algo. Fiz uma pausa na minha carreira.
porque o meu pai estava a morrer. René continuou. E não peço desculpa por isso. O que eu não vou tolerar é ser reduzida a um ponto, que é deitado fora sem consideração. Julian afastou-se e deixou-a tomar a palavra. A René virou-se ligeiramente para o representante legal. Eu sei que as organizações estão sob pressão para se apresentarem como inclusivas, mas o que se passa é que a verdadeira inclusão não pode ser encenada. Aparece em momentos como este, na forma como as pessoas são tratadas quando entram pela porta, não apenas quando as câmaras estão a filmar ou os comunicados de imprensa. Ou os comunicados de imprensa saem. A sala permaneceu silenciosa e atenta. Uma das executivas, uma mulher chamada Carla Baines, inclinou-se para a frente, Miss Carson. Não tenho uma desculpa para o que aconteceu esta manhã. E não tenciono oferecer uma, mas quero perguntar-lhe honestamente. Se lhe fosse dada a oportunidade de liderar aqui, ainda a quereria? A Renée fez uma pausa. Não porque não soubesse a resposta, mas porque o momento merecia o peso da reflexão. Então, simplesmente, vim aqui esta manhã à procura de uma oportunidade. O que recebi foi clareza. Não preciso de trabalhar num sítio que hesita em ver-me. Eu não sou um talvez. Não sou alguém para arriscar. Sou um investimento comprovado. A boca de Julian contraiu-se ligeiramente. Não é bem um sorriso, mas anda lá perto. Carla sentou-se, impressionada. René virou-se para Julian. Estamos bem? Ele acenou com a cabeça uma vez, sempre que a René saía da sala. Ela não olhou para trás. O corredor lá fora parecia diferente agora. Não porque tivesse mudado, mas porque ela tinha mudado. Mas enquanto a René se afastava mais forte, a empresa ficou, a tentar descobrir como reconstruir o que ela expôs. Na manhã seguinte, o sistema de correio eletrônico interno da Bradford, o sistema de correio eletrônico interno da Keene acendeu-se como um alarme de incêndio. Linha de assunto: atualização da liderança e mudança organizacional. Os empregados clicaram com curiosidade, meio à espera das habituais tretas corporativas. O que receberam foi uma chamada de atenção. O novo diretor executivo da empresa, Julian Mars, apresentou-se formalmente, não apenas como o último de uma linha de executivos, mas como um proprietário ativo com uma agenda muito clara. Não perdeu tempo com promessas vagas, enumerou nomes, datas e mudanças. Com efeito imediato, a divisão de contratação seria submetida a uma auditoria completa. Uma equipa de consultoria de terceiros tomaria conta do recrutamento até a revisão estar concluída. 2 chefes de departamento sênior, Devon Marks e Elaine Beckman, já não estavam na empresa. Não demorou muito para que os... Algo se passou com a fusão? Ao meio-dia, o piso dos RH parecia um mundo diferente. Portas fechadas, conversas silenciosas. Um tipo de tensão que pairava, sem precisar de ser explicada. Julian manteve a sua porta aberta. Não estava interessado em esconder-se, tinha tomado uma decisão. E agora tratava-se de a seguir. A empresa tinha passado anos a construir uma reputação de inovação, mas ninguém parecia notar que os rostos que tomavam decisões eram todos iguais. Isso mudou agora, por volta das 3 da tarde. Carla Baines entrou no gabinete de Julian. Ela recusou-nos, disse claramente. Julian olhou bem para cima. Carla levantou uma sobrancelha. Ela merece mais do que uma oferta de relações públicas. Ele explicou. Deixa-a escrever o seu próximo capítulo. Nós só lhe demos o material. Carla assentiu com a cabeça. Teria sido bom tê-la. Ela não se foi embora. Julian disse que ela só não está aqui do outro lado da cidade. A Renée sentou-se num café sossegado com o portátil aberto. Estava a rever o rascunho de uma proposta. 2 dias antes tinha se decidido. Não ia voltar atrás. Depois da segunda entrevista. Se é que se podia chamar-lhe isso. Ela saiu daquele edifício de vidro. Mais leve do que se tinha sentido em meses. O Julian não lhe tinha pedido para aceitar o emprego. Não a tinha pressionado para continuar envolvida. Apenas perguntou o que ela queria. E o que ela queria era dela agora, a sua própria empresa. As suas próprias regras, a sua própria mesa. Não estava à espera de ser convidada para a mesa de outra pessoa. Ela já tinha. Tinha já conseguido uma mão cheia de clientes da sua antiga rede, pessoas que tinham contactado discretamente durante o último ano, perguntando se ela estava pronta para fazer consultoria. Na altura, ela não tinha dito que sim, mas agora estava mais do que pronta. O negócio centrar-se-ia na narrativa da marca e estratégia de consumo. Consumidor com uma missão clara de elevar
vozes subrepresentadas no processo. Ela chamar-lhe-ia True North Strategies. Julian sorrira ao ouvir o nome, o barista. Pôs uma chávena de café na mesa ao lado dela. Aqui tem, Miss Carson, disse ela, por conta da casa. René pestanejou e pediu desculpa. O barista sorriu timidamente. A minha tia contou-me o que aconteceu ontem. Disse que lidou com isso como uma profissional. A René não disse nada de imediato. Apenas sorriu, pegou na chávena e acenou com a cabeça uma vez. Do lado de fora da janela, o céu estava a começar a ficar dourado. Mas enquanto a René começava a construir algo novo, as pessoas que a subestimaram ainda estavam ocupadas a tentar explicar o que correu mal. Nessa noite, René estava no balcão da cozinha, a cortar limões para um bule de chá. A casa cheirava a alecrim e salva, restos do assado que Julian tinha feito mais cedo. Ouviu o tilintar do gelo num copo. Atrás dela, quando ele entrou e se encostou. Encostado ao frigorífico. Sabes que ele disse, quando te pedi para ires àquela entrevista. Não estava a testar-te, eu sei que ela respondeu, ainda a cortar. Estava a pô-los à prova. O Julian riu-se baixinho. Não pensei que eles falhassem assim tanto. Não com as câmaras a filmar. Isso é, porque ainda dás às pessoas o benefício da dúvida. A René levou as rodelas de limão para o fogão e deixou-as cair suavemente na panela a ferver. O chá assobiava quando os citrinos atingiam a superfície. Eles viam o que queriam ver, disse ela. Esse foi sempre o problema. As pessoas olham para além e pensam que nos estão a fazer um favor ao tomarem decisões rápidas. Julian aproximou-se e pousou a mão nas costas dela. Mas não hesitaste, mesmo naquela sala de reuniões. Nunca te vi tão quieta. Ela sorriu ligeiramente sem olhar para cima. Quieto não quer dizer silencioso. Ficaram ali durante alguns instantes, silenciosos, mas cheios, e depois o Julian disse: Eles ofereceram-no, não foi? A René desligou o fogão e eles ofereceram. E eu disse-lhes que tinham um melhor. O Julian levantou as sobrancelhas. Já disseste o nome? Estratégias do Verdadeiro Norte. Ele acenou com a cabeça, pensativo. Forte e limpa a tua. Ela deitou chá em 2 canecas e entregou-lhe uma. Achas que vai fazer diferença? Perguntou ela de repente, uma mulher a se afastar-se. Uma empresa a começar pequena. Julian bebeu um gole antes de responder. É mais importante do que uma manchete. A maior parte da mudança de que precisamos não começa em comunicados de imprensa. Começa em salas como aquela. Começa quando alguém se mantém calmo e não deixa as pessoas fora do gancho. Só porque se sentem desconfortáveis. Ela não respondeu de imediato. Ficou ali parada a ver o vapor a sair da chávena. Alguma vez, pensaste que ela perguntou, depois de um momento, que as mesmas pessoas que nos ensinam a ser pacientes são as que esperam que fiquemos calados. O Julian olhou para ela e não disse uma palavra, porque ele sabia que ela não estava a pedir uma. A campainha da porta tocou. Suave e repentino. René dirigiu-se à porta da frente e abriu-a. Era Carla, que estava de pé com um envelope simples na mão. Não queria enviar isso por correio eletrônico, disse ela. É um reconhecimento formal. Formal de como as coisas foram tratadas. Inclui uma carta de desculpas e uma declaração separada, assinada pela direção. A René não aceitou o envelope. A Carla limpou a garganta. Sei que não resolve nada, mas queríamos que soubesses que vimos tudo. Tudo isso. A René olhou-a nos olhos. Já é um começo, ela disse calmamente, mas lembra-te. O respeito não vem numa pasta. Carla acenou com a cabeça e compreendeu. Virou-se para sair, mas antes de sair do alpendre, parou, para ver se valia a pena. A Carla acrescentou que eles agora têm medo, não de si, de serem vistos. René fez um pequeno aceno de cabeça quase imperceptível e fechou a porta. De volta à cozinha, Julian estava sentado à mesa, a folhear o telemóvel. Alguma novidade? Perguntou ela. Na verdade, sim, alguém da Sandwell. Enviou-me uma mensagem a perguntar por ti. Disse que ouviu dizer que voltaste ao jogo. A René sorriu e disse-lhes que já não faço jogos. Só resultados. Ele riu-se. Eu passo-lhe a mensagem. Sentaram-se juntos na cozinha. O silêncio já não é pesado. Apenas cheio. Cheio de clareza. Cheia de escolha. Não se tratava de vingança. Nunca tinha sido. Tratava-se de verdade. Sobre ser visto e escolher, não se encolher, mesmo quando os outros tentavam encurralar-nos. A René não gritou, não postou, não implorou. Ela saiu e construiu a sua própria porta. Se esta história te fez sentir alguma coisa, partilha-a, porque algures alguém está a ser ignorado neste momento.
e merece ser visto? Subscreva para receber mais histórias que revelam o que está por baixo da superfície e nos lembram como é a verdadeira força